Bom dia, boa noite, bom final de tarde a todos os nossos irmãos, nossos amigos que nos ouvem, que nos veem através da live da Centro Espírita Maria Madalena. A casa se mantém em atividade praticamente diariamente online por causa da recessão da pandemia, mas nós temos mantido o nosso trabalho, graças a Deus. Outras instituições, outras filosofias também estão trabalhando, porque a espiritualidade está precisando muito das nossas vibrações para que a gente possa dar a nossa pequena contribuição para que mude essa psicosfera ambiente que está envolvendo o nosso planeta, nosso país, nosso planeta Terra. E a Terra também está sofrendo. A Terra é um órgão vivo, tem vida. E se a humanidade está sofrendo, a Terra também está sofrendo. Aliás, eu acho que a Terra está sofrendo há muito tempo, porque do jeito que nós estamos poluindo tudo, acabando com tudo, envenenando tudo, a Terra está também agonizante. Hoje a gente já sabe que é o dia da prece para os desencarnados pelo coronavírus, mas também para os outros nossos irmãos que estão desencarnando por outros motivos. Estava até comentando com a Ivanilde, esse ano que passou, nós tivemos desencarne de muita gente conhecida, né? Gente conhecida no cenário da vida social do mundo, não só do Brasil, mas do mundo. Então, o retorno está sendo em grandes grupos. Às quartas-feiras e às sextas-feiras, às 8 horas, tem estudo, tem evangelho, tem prece, e às terças e às quintas também tem um revezamento para fazer oração, mas aí é limitado somente ao grupo interno da casa. Hoje eu vou abrir o nosso trabalho com uma mensagem muito singela. As mensagens desse livro são todas singelazinhas. É esse livrinho aqui. O original, a capa não é essa capa, não, mas dentro do livro, o livro é lindo, mas eu fiquei muito frustrada quando eu abri o meu e não era igual o livro que eu vi. É do livro Amizade, do Espírito Meimei, pelo Chico Xavier. Os escritos de Meimei são todos muito singelos. Então, hoje a gente vai abrir com a mensagem diretriz. Observa, cada manhã é um novo dia. Renasceste, saíste uma vez mais da nebulosa. Deus te renovou o pensamento no cérebro aceso. Retomaste a presença da luz. O tempo te pertence. Podes idear, criar, analisar, realizar. Despertar-te junto dos outros. Tens o dom de servir. Aceita a bênção de entender e a felicidade de trabalhar. Reinicia a tarefa estampando um sorriso em tuas páginas de bondade. Coloca otimismo e paz, esperança e alegria em tua lista de doações para o dia de hoje. Age agora para o bem. Então, a gente sabe que quando a gente está em planejamento de realizar coisas boas para nós e boa para os nossos semelhantes, que vão contribuir, né, para o crescimento da humanidade, a gente tem que estar sempre disposto e aberto para o trabalho. E nós estamos aqui hoje, infelizmente, com a ausência da Munhoz, nós estamos em Ivanilde, na segurança do trabalho da mesa, o Aderlei ali no seu posto de técnico de áudio. Sem ele, a gente não podia estar fazendo
essa tarefa. E eu aqui na minha pegadinha de cola, né, dos nossos irmãos queridos, que sempre nos deixam alguma coisa importante para a gente aprender e aplicar, né? Ler, entender, assimilar e buscar colocar em aplicação. Vamos, então, dar início ao nosso trabalho com a oração Amor, São Francisco de Assis, e depois a prece de Cáritas para colaborar com o trabalho de assistência espiritual aos necessitados, aos doentes, aos tristes, aos solitários, aos esquecidos, aos injustiçados, para que eles possam ser aliviados das suas dores, das suas mágoas, dos seus ressentimentos, que eles possam se libertar de todos esses sentimentos que são tão nocivos para a nossa saúde física e espiritual, psíquica e espiritual. Então, vamos cantar. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, onde no coração do homem há compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança ao guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a humildade, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Pai, fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. E assim seja, graças a Deus. Agora, a prece específica para os desencarnados, mas hoje tudo o que nós fazemos, os primeiros beneficiados são os desencarnados pela pandemia e sua família. Há muito sofrimento. Há pessoas que estão perdendo
3, 4 pessoas da mesma família. Então, fica difícil de se conformar, de se consolar, né, com uma dor, uma ausência, com uma partida assim de tantas pessoas. Nós te pedimos, Senhor, que espalhes as graças do teu amor e da tua misericórdia por todos os que sofrem, quer no espaço como espíritos errantes, quer entre nós como encarnados. Que os bons espíritos cerquem e que a tua luz lhes brilhe diante dos olhos, e que, atraídos pelo calor vivificante dessa luz, eles venham prosternar-se a teus pés, humildes e arrependidos. Que a tua justiça os poupe e consente que os bons espíritos lhes levem alívio, consolações e esperanças para o futuro. A perspectiva do perdão fortalece a alma. Mostrai, Senhor, aos culpados que desesperaram, e sustentados por essa esperança, eles aurirão a força necessária na grandeza mesmo de suas faltas e de seus sofrimentos, a fim de resgatarem o passado e se prepararem com muita conquista, com muita força, com muita fé para o futuro que os espera. Aqueles que estão se retirando agora, a sua maioria, a gente sabe que vai passar um período bastante longo e pelo número de desencarnes que está acontecendo por causa da pandemia, a gente sabe que os que vão desencarnar agora serão aqueles que estão precisando vivenciar estes últimos momentos. É força de expressão, né? Porque não existe momentos. A transição do planeta, na realidade, ela começou lá atrás com o nascimento de Jesus, com a vinda de Jesus ao mundo. Jesus veio trazer, né, o resgate da humanidade, no momento de grande congestão econômica, social, moral. Jesus veio, e como fala Joana de Ângeles, trouxe a luz, trouxe a esperança, trouxe o perdão, né? E reformulou todos aqueles conhecimentos que foram acumulados através de séculos. Jesus veio trazer para nós a verdadeira interpretação das suas leis através da Boa Nova. E o mundo vem passando por esses momentos de convulsão, né? Então, são momentos de escuridão, mas a escuridão que a humanidade viveu século XIX, XVIII, XVII, XV, XIII, XIV, XV, a Idade Média e outros acontecimentos que a gente sabe da história da humanidade, nós não tivemos mais. Agora, nós estamos num processo acelerado, né, de mudança de paradigma. E essas crianças que estão nascendo, umas crianças preparadas, são aqueles que vão gerar as próximas gerações. As próximas gerações, botaremos aí de 500 a 1000 anos, para essas próximas gerações, na realidade, estarem no planeta Terra, já transformado em planeta de regeneração, que ainda haverá sofrimento, mas haverá mais solidariedade, mais fraternidade, haverá um despertamento maior da humanidade. Pelo que a gente vê no comportamento da humanidade de hoje, na sociedade de hoje, em todos os quadrantes do mundo, a gente tem certeza que essa transição completa, ela será paulatinamente demorada. E nós precisamos trabalhar, servir, para que nós possamos ajudar de todas as formas ao nosso alcance, né, para mudar essa psicosfera ambiente, né, ser um multiplicador da fraternidade, da solidariedade, da prece, do estudo do Evangelho, do estudo de todos os conhecimentos
filosóficos que a humanidade acumulou nos tempos, para que a humanidade possa se armar de elementos para se fortalecer, para poder enfrentar os dias que vêm e não deixar de ter esperanças. Agora vamos passar a nossa reflexão. É um livro que eu já tenho conversado com vocês a respeito dele, Nas Pegadas do Mestre, do nosso irmão Vinícius, ou Pedro de Camargo. O Pedro de Camargo se apresentava com um pseudônimo de Vinícius, não é um espírito e um médico. O Pedro de Camargo e o Vinícius é da mesma pessoa. E eu hoje separei o tema A Derrocada do Materialismo. Então, vamos refletir agora um pouquinho, abrir bem o coração, a mente, para que a gente possa adquirir um pouquinho mais de conhecimento através dos ensinamentos desses missionários que deixam para nós esta herança, né, de conhecimentos, elementos para nós de fortalecimento nos nossos objetivos, no nosso propósito de caminhar sempre para frente para o alto. A lição é aberta com um trecho do Evangelho, abre aspas. Ao sair Jesus do templo de Jerusalém, disseram-lhe seus discípulos, olha, mestre, que pedras e que edifícios. Respondeu-lhe Jesus, vês esses grandes edifícios? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Fecha aspas. Isso está no Evangelho. Não veio a citação do ponto. Geralmente, os homens enchem-se de entusiasmo diante dos grandes e custosos edifícios e de todas as obras vultosas que afetam os sentidos do belo. As metrópoles, com suas ruas e praças em constante burburinho, com seus prédios alinhados, ostentando riqueza e variedade de arquitetura, com seus monumentos, seus teatros, seus templos e jardins, suas praças, constituem o orgulho das nações. O comércio, a indústria e a agricultura, como fontes de riqueza, absorvem o que de melhor pode produzir a vontade e a inteligência do homem contemporâneo. O culto às artes, ao prazer, à moda e à ciência, na parte que diz respeito ao bem-estar físico e ao gozo, representa a seu turno a preocupação absorvente dos povos. Afinal, que é tudo isso, e que é, afinal, isso tudo, senão chapada materialidade. Tudo isso é coisa material. Tudo isso, da mesma forma que se constrói, ele pode se destruir. Né? A gente tem visto, às vezes, os grandes furacões, né? Os grandes terremotos, destruição de cidades históricas, de tesouros da arquitetura, né? Do mundo, né? Que é considerado patrimônio da humanidade, bens da humanidade pela sua grandeza, pela perfeição, né? Mas a natureza, quando se pronuncia, ela é inclemente. Onde estão os grandes impérios e as grandes potências que deslumbraram o mundo com o seu poderio, com as suas riquezas, com as suas vastas e opulentas, suntuosas capitais? Onde está a Grécia, berço das artes, da filosofia e da cultura física? Onde está o Egito, com as suas grandes ciências? De todas essas grandezas não existe mais pedra sobre pedra.
Tudo ruiu por terra e transformou-se em ruínas, tal como sucedeu no ano 70, a famosa capital dos judeus, cumprindo-se a profecia do Senhor. No ano 70 foi justamente a queda do Templo de Jerusalém, que era um templo suntuosíssimo, usava-se muito ouro, muita pedra, muito metal, né? Cumprindo-se a profecia do Senhor. Jerusalém é um símbolo. O vaticínio que lhe foi previsto estendeu-se no mundo inteiro. O deslumbrante progresso material que o mundo atual ostenta, com tanta jactância, é uma edificação sobre a areia. A sorte que o espera é a mesma dos grandes reinos e impérios do passado, que ruíram a sopro das paixões. A derrocada já teve seu início na conflagração europeia. A Europa já não é mais o que era há uns tempos atrás. Toda aquela superioridade que ela ostentava sobre os outros povos, né, já se apagou, já diminuiu bastante. Os interesses agora são outros. A pedra já se deslocou da montanha. A estátua de Nabucodonosor, cuja cabeça era de ouro, os braços e o peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro, oscila em sua base instável e movediça. No Evangelho está uma recomendação de Jesus, que nós construamos a nossa casa na pedreira e não na areia movediça, não na areia, né? Porque na areia, até a própria chuva, a própria água, o próprio mar, né? Derruba, se a pedra tiver construída em base sólida, com uma estrutura, um alicerce bastante sólido, tudo que for construído com solidez, com objetivo, com vontade, tudo isso permanecerá. Tal é o perfeito símile da civilização e do progresso dos povos na hora vigente. O embasamento que se sustenta a fachada do mundo atual é falsa. Os homens edificaram sobre alicerces da tirania, da iniquidade. Não lhes aproveitaram os exemplos da história. E a gente agora tem um exemplo, né? Nós tivemos um processo, né, de uma pandemia que começou final do ano passado na China, teve um período de 3 meses na China, após 3 meses começou a se espalhar por todo o mundo. Em cada país, em cada povo, foi tomado as providências de acordo com os recursos, de acordo com o conhecimento e com o comportamento da população, né? Nós não aprendemos nada com diversos exemplos que nós tivemos da China, do Japão, da Europa, dos outros países, da própria América Latina. Na própria América Latina, cujo país maior é o Brasil, na própria América Latina nós tivemos países pequenos que foram muito mais previdentes do que o próprio Brasil, e nós estamos pagando o preço, né, da nossa leviandade. Então, os homens não aproveitam os exemplos da história, porque a gente, conhecendo a história, e os pesquisadores fazem esse trabalho, né, através da análise do conhecimento da história verdadeira, e não aquelas que contam, às vezes, para os incautos, né? Eles fazem uma projeção do que possivelmente pode acontecer num futuro a pequeno, médio e longo prazo, né? A economia, a agricultura, o clima, todos esses povos que estão preocupados, né, com
a, a degradação do meio ambiente, né? A pouca responsabilidade do homem com o planeta, né? Já está acontecendo. Nós já vemos acontecendo e não estamos tomando consciência, né, do que nós estamos fazendo, né? Nós podemos causar a destruição do próprio planeta. Fazem como as crianças, comportam-se como as crianças, brincando com cubos de madeira. Constroem pontes, erguem torres, levantam castelos e, em seguida, eles próprios destroem, para de novo reconstruírem. São os pomposos nomes do comércio e da indústria. Exerce-se o monopólio e o assambarcamento e a apropriação indébita por minha conta, hein? A apropriação indébita ocasionando carestia, miséria e fome. Hoje, o Brasil está como os países pobres de todo o mundo, o nosso nível, o nosso índice de fome, de miséria e de pobreza aumentou uma porcentagem assustadora. O parasitismo prolifera sob várias modalidades, né? A indolência, né? Não me incomodo. Enquanto a coisa não chega perto de mim, eu não estou nem aí, não estou me incomodando, né? O povo, ludibriado nos seus direitos e sobrecarregado de ônus pesadíssimos, não há moral, não há justiça, não há liberdade. Gente, esse livro aqui, eu tenho sempre essa curiosidade. Esse livro aqui, já é a edição do 40º bilheiro. 40º bilheiro, 1982. A gente tem aqui uma descrição do que vive hoje o mundo, né? O povo ludibriado em seus direitos é sobrecarregado de ônus pesadíssimos. Não há moral, não há justiça, não há liberdade. E pode piorar. E vai piorar. Uma só religião, diz Papini, pratica o mundo dos seus dias. Aquele que reconhece a Suma Trindade, Votan, Mamon e Epicuro, isto é, a força que tem por símbolo a espada e por templo a caverna. Ó, caverna é quartel, não é? A riqueza que tem por símbolo o ouro e tem por templo a bolsa. E, finalmente, a carne, que tem por símbolo Vênus, da mitologia, e por templo o bordel. Hoje, mais do que nunca, cumpre despertar a humanidade, chamar a atenção da humanidade, daqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Chamar-lhe a atenção para as proféticas palavras do incomparável vidente. Vês todas essas grandezas do século. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. E os que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, que vejam e ouçam e se preparem. Eu sempre olho, né, na nossa literatura da doutrina espírita, essa doutrina esclarecedora, que nos consola, que nos liberta, eu sempre olho o tempo que o livro foi escrito, porque parece que o livro foi escrito essa semana para a gente ler, né? E
aprender, ou reaprender, ou relembrar, né, as coisas que estão acontecendo. Então, a gente não vê, isso aqui não é passado, isso aqui é presente, isso aqui é o hoje, que nós precisamos estar atentos. E nós precisamos, né, buscar. Dentro daqueles que convivem conosco, dentro daqueles com quem nós conversamos, sempre conversar coisas úteis, coisas que aproveitem, coisas que coloquem as pessoas num estado de atenção, de alerta, de foco, focar, prestar atenção no comportamento das pessoas que estão no poder, nas pessoas que ditam norma, nas pessoas que servem de exemplo, pessoas que alguns incautos colocam no altar como um ídolo, né? Você tem um ídolo, aí de repente acontece alguma coisa, aquele teu ídolo é um mau caráter, é um bandido, é um miliciano, é alguém que explora a infelicidade do outro, é um traficante, é um ladrão. E as pessoas têm determinadas pessoas como ídolo, né? Então, nós temos alguém para nos servir de modelo, no qual nós estamos distanciados, séculos e mais séculos até chegar, que é Jesus, que nos foi dado como modelo. Mas nós temos perto de nós tantas pessoas de moral elevada, pessoas de caráter, pessoas responsáveis, pessoas boas, pessoas responsáveis, e a gente tem que estar perto dessas pessoas, trocando ideias, conversando, aprendendo, né, ouvindo essas pessoas, buscar boas leituras, buscar bons programas, coisas que ler livros de história, buscar a verdadeiro passado da humanidade para que a gente esteja atualizado e possa ajudar de alguma forma, se colocar à disposição de alguma forma na hora que o edifício ruir. Quanto mais não seja, até na questão de saber se defender, porque vai chegar uma hora que a gente vai poder se defender, né? Então, a gente precisa, para se defender, a gente precisa saber o tamanho do perigo, né? O tamanho do monstro, a que ele é vulnerável. E para o mal, o único remédio que existe para o mal é o amor, é a fraternidade, é a oração, é o evangelho no lar, é a família unida, é os amigos preocupados um com os outros, se ajudando mutuamente na medida do possível, é fazer uma oração por aquele que precisa, é fazer o seu evangelho para você proteger a sua família e proteger as pessoas que estão no seu entorno, no prédio que você mora, no seu trabalho, no ônibus onde você se locomove para ir para o trabalho, nas ruas onde você passa, está sempre num estado de tranquilidade, de paz, sempre ligada aos planos mais altos da espiritualidade maior, para que a gente possa se livrar e livrar aqueles que nós pudermos estender a mão para socorrer. Essa é a nossa tarefa, essa é a tarefa do cristão, e esse é o compromisso do espírito, do espírita, né? Do espírito espírita. Então, sejamos espíritas verdadeiros. Sigamos o ensinamento que Kardec nos trouxe na sua obra imorredora, né? E coloquemos a nosso dispor também os ensinamentos das outras filosofias, que têm coisas importantes também para nos ensinar. Então, agora, se tiver alguém para o bom dia, boa noite, boa tarde. Silvana, volta.
Muita gente. Boa noite. Boa noite, bom dia. A Rejane Filho está dizendo que está muito feliz em nos rever. Né? Ela esteve aqui. Veio aqui mais cedo. Ela chegou mais cedo que a Ivanilde. Chegou. E aí ela conseguiu tocar um pouco de energia, mas ela está feliz por causa disso. É bom. É bom. Gilca está dando boa noite também. Boa noite, um abraço. A Maria Lúcia está dizendo que ela está assistindo com o Solano e que está com saudade. Ela está lá em Xerém? Não sei. Maria Lúcia, onde é que você está? Fala aí para gente. Eu acho que ela deve estar. Xerém não, é. Barier. Barier. Em Barier, né? Lembrando que sexta-feira. Não. Hoje é segunda, Sexta-feira foi o aniversário da Rejane. Ah, meu filho, aniversário, eu não guardo. Mas foi, sexta-feira foi o aniversário mas ela, da Rejane. Que Deus abençoe ela com muita paz, muito progresso, que a gente possa ainda estar junto um tempinho, tá? Eu já estou com o prazo de validade vencida, né? Tá nada. Você. Tá nada. Você ainda vai longe, Giovana. Você não vai se livrar da gente assim, não. Você ainda vai longe, Giovana. Não. Eu estou me achando tão estranha. Estão renovando o teu passe, querida. Eu estou me achando tão estranha. Estão te levando lá para conversar, para renovar o teu passe. Você vai ficar aqui por um bom tempo. Você está estranhando? Você está estranhando lá? Sim, tem hora que se sente estranha, assim. Mas eu acho que eu não tenho ouvido só você falar isso. Eu acho que a situação está deixando todo mundo meio imaginado. Mexe muito com a gente, né? Você vê uma coisa aqui, você vê outra aqui. E eu não estou falando nem da mídia, não. Estou falando da tua própria rua, do teu próprio meio de convívio. Pessoas conhecidas. Exatamente. E você quer cada vez chegando mais perto. Tem jeito. A Rejane, muito obrigado, dona Giovana. Tem que agradecer, não, né? Agradece por ser uma troca. Eu também concordo. Tanto é que ela nem agradeceu a gente, só você. Porque a gente tem uma troca. É uma troca muito saudável, né? De amizade, consideração, afeto. Aí, quando a gente vê aquela carinha, o sorriso, ela sorri muito, né? Então, nosso coração se alegra. Os olhos, né? Porque tá tudo mais, Ainda é aquele sorriso só com o varinho, né? Mas tem pessoas que têm sorriso no olhar. Pois é. Giovana, eu acho que mais que a troca de carinho nesse momento, ela é importante. É preciso. Troca de carinho, a troca de afeto, atenção. A atenção. Mas aquela atenção verdadeira, de você conversar, mas ouvindo. E não conversar para você externar a sua opinião. Porque tem gente que não conversa, tem gente que dá aula. Tem aquele ar professoral e aí fica difícil você trocar com essa pessoa. Eu acho que nesse momento dessa troca. Mas isso aí a gente, com o tempo, a gente vai aprendendo e a gente vai corrigindo esse hábito, né? A gente fala demais e a gente aprende a ouvir, né? Um aprendizado. O tempo é uma coisa... O Manuel da Nóbrega ficou muito feliz quando falou do tempo. O tempo é extremamente importante. Eu acho agora, a importância desse tempo é preciso a gente ter tempo. Verdade. Até porque o tempo ele vem, mas a análise é tua, né?
E é relativo, né? Então a gente tem que aproveitar esse tempo. Esse tempo que nós estamos vivendo é um momento que a gente tem que refletir sobre o porquê esse tempo está desse jeito, né? Exatamente. Perguntar. Exatamente. Fazer essa pergunta. E eu acho que a gente deixou passar um pouco aquela questão de quando o tempo era totalmente outro, aliado. Se você dá muita atenção para uma dor, o tempo se arrasta. Está havendo um grande retorno de pessoas das grandes cidades para as cidades pequenas. Isso. Está havendo um êxodo das grandes cidades, pessoas que têm condições, voltando para as pequenas cidades. Para se conectar consigo mesmo, né, Jô? É para fazer. Você conversa com o vizinho, vai na porta do vizinho, conversa com... Você troca, né? Porque foi um tempo que eu vivi e que é um tempo que não é saudosismo, não. É um tempo que faz qualquer tempo que você... nunca subi num pé de goiabeira. Eu tenho a maior pena de quem nunca subiu num pé de goiabeira. Eu tenho pena de quem nunca apanhou do pau de goiabeira. Não, essa não. A vara de goiabeira dói pra caramba. Vara de goiabeira. A Rejane está aqui me denunciando, dizendo que eu já comecei. Porque eu estou mexendo com ela, né? Não comecei nada. A Maria Lúcia, do Solano, está dizendo que ela e o Solano estão em Imbarier. É em Imbarier. Pessoal dando boa noite, a Igara deu boa noite, Janaína deu boa noite, Luciene deu boa noite. E a Sônia não está aí, não? Não, quem deu boa noite lá no começo da live foi o Astrogil. Ou ela está assistindo com ele, ou ela deve estar enrolada lá com a Luísa. O nosso amigo João Bosco, a Gilca da Nana, a Nana da Gilca, estão todas duas aí. Né? E tem também, Giovana, você estava aí no teu texto, me levou a uma outra reflexão. A dificuldade que a gente tem de entender que o mudar é possível. Né? A dificuldade que a gente tem de conversar conosco e dizer, vamos. Você tem dificuldade em bancar, chamar assim, o sonho do homem melhor. Se enfrentar. Nem que ainda, porque você tem duas maneiras de fazer esse enfrentamento. Ou é na marra, vou fazer pronto e acabou, ou é na conversa. E muitas vezes a gente abre mão dos dois. São oportunidades maravilhosas. A gente simplesmente abre mão, a gente não chega a lugar nenhum, e num dado ponto da vida, a pessoa acaba amargurando por aí. Então, o Leonan Castelo Branco está mandando boa noite a todos. Boa noite. E o nosso irmão Astrogildo está dizendo que a Sônia está na praça com as crianças. Falei? Isso. Então, ele nos traz essa notícia. E aí fica difícil, né, Giovana? Porque eu fico me perguntando que movimento de fato, e se você tiver a resposta, eu te agradeço, que movimento de fato a gente tem que fazer para mudar? Primeiro, você tem que ser honesto consigo mesmo. Honesto, né? Mas a gente não é honesto. Você tem que ser honesto, você não pode fazer um autorretrato retocando, fazer Photoshop do seu autorretrato. Você tem que olhar o seu retrato. Boa. Você tem que fazer o seu retrato conforme você é, né? Se reconhecer. Uma das piores coisas que a gente tem na pessoa, por exemplo, a pessoa que tem um vício, ou a pessoa que às vezes tem uma doença, isso até experiência de trabalho mesmo profissional, a pior coisa que tem é a negação.
né? A pessoa tem um vício de bebida, não, eu bebo socialmente, a hora que eu quiser eu paro. Então, ele não admite que ele não tem controle sobre o seu vício. O drogado é a mesma coisa. Você vê a pessoa eu tenho lido alguns testemunhos de pessoas que têm condições de se tratar, e se trata aquela coisa toda, e as pessoas dizem assim, a gente julga, diz que é safadeza, não é safadeza, não. Tem pessoas que têm uma facilidade muito grande de... Vai deixar de fumar, deixa. Tem gente que não deixa. Tem gente que sai da UTI, pega o cigarro. Tem gente que sai da UTI de uma crise de asma, de problema assim, e pega o cigarro. A pessoa não consegue. Tem gente que chega na frente... Eu vi um médico, fumava, e todo dia ele bebia uísque quando chegava em casa. Ele teve um princípio de infarto junto com o início de AVC. É das duas coisas ao mesmo tempo. Aí passou uns meses afastado. Quando ele voltou, eu vi ele fumando. Eu disse, doutor Vitor, o senhor está fumando? Ele disse assim, estou, Giovanni. Consegui deixar de beber uísque, não consegui deixar o cigarro. Mas às vezes, até porque somos resultados de muitas reencarnações, né, Giovanni? Isso daí é uma coisa, a gente está falando de um vício, uma coisa mais nociva, mais perigosa, mas a gente fala isso das coisas menores, né, dos defeitos menores, dos vícios menores que a gente tem, de maus hábitos, de educação distorcida que a gente, né, passou e que não superou. Você tem que superar, porque exatamente, não adianta você ficar pensando, remoendo aquilo que passou, né? Então, aí você tem o fator tempo, você tem que se libertar daquilo, porque enquanto você estiver amarrado àquele sofrimento do passado, você mantém uma ligação. Quando você consegue, de fato, isso é uma experiência pessoal, quando você consegue se livrar de um ressentimento que você alimenta há anos de uma pessoa, quando você consegue mesmo, você toma consciência, quando você ouve o que eu ouvi e aquilo bateu na minha cabeça, isso, como fosse o ressoar de um sino. O sino, quando bate, fica bem. Eu disse, é isso. Aí eu comecei a fazer o que a pessoa falou que era necessário fazer. Entendeu? Legal. Aí eu comecei a fazer. Aí eu comecei a fazer, e quando você realmente, depois de uma longa jornada, você consegue pensar naquilo sem sentir aquele ressentimento, o alívio que você sente é físico. Você tira um peso das costas. É também aí físico, né? É uma interpretação da filosofia oriental. Isso. Aí o que acontece? Você tem um compromisso com aquela pessoa. Você tem uma diferença, né, com aquela pessoa. Você conseguiu se libertar do ressentimento, você cortou a ligação. Agora, como a gente nunca é inocente nas coisas que acontecem conosco, a gente sempre tem uma parcela de culpa, né? A gente vai ter que, mais à frente, vai ter que pagar. Mas você não vai ter que pagar com aquela pessoa. Exatamente. Você pode pagar de uma outra forma. Exatamente. Entendeu? Aí está a grande misericórdia do Pai, que você pode vir com uma tarefa para o bem, pode ser direcionado para alguém, pode ser para uma comunidade, para uma instituição, você vem com um trabalho de amor que te dá a chance de pagar aquela dívida sem ter pelo sofrimento. Exatamente. Entendeu? Exatamente. A Rosana Munhoz está mandando beijos aqui, beijos no filho, já deve estar bem crescido, mas a Rosana, que sabe que a gente passa aperto aqui com essas mensagens sem endereço, sem nada, não botou endereço na mensagem. Tudo bem.
A Selma dos Santos está mandando boa noite para todos. Obrigado, Selma. E tem uma outra coisa também, Giovana. A gente ainda tem mais 2 minutinhos? Não. O Leonan acabou de trazer uma pergunta. Uma pergunta. Muitas vezes, quando buscamos melhorar, temos a tendência de buscar a perfeição. E, com isso, nos frustramos. Devemos buscar progresso? E o progresso, ele tem vários níveis, né? Pode ser grande progresso e pequenos progressos, mas a gente tem que começar pelas pequenas coisas. Você nunca pode realizar grandes coisas, mas o pouco que a gente realiza, a gente vai acumulando experiência, entendeu? E na medida que você acumula experiência, você vai fazendo a sua bagagem para tornar a sua estada aqui mais tranquila, porque às vezes você, em determinados momentos, a gente aqui precisa de calma, de lucidez, porque vamos fazer um paralelo numa situação de acidente, né? Num incêndio, uma coisa assim. Se todo mundo se apavora, vai morrer todo mundo ali, entendeu? Se alguém lidera, tem lucidez, tem calma e organiza, né, o jeito da gente escapar daquilo ali, você acaba salvando 4, 5 pessoas, entendeu? Então é preciso a gente ter foco, né? Tem que ter foco, como a gente sabe. E não cobrar muito da gente, né, João? Não. A gente tem que reconhecer que não é dono da cocada preta. Não é a última Coca-Cola do planeta? Agora, não desvalorizar, entendeu? Você tem que ter consciência de desvalorizar. E também ter cuidado com os sabotadores, né? Os nossos sabotadores do inconsciente, eles estão sempre de plantão, esperando o momento do esquecimento para ele furar a passagem. E quebrar o ciclo, né? E essa quebra de ciclo é o que mais nos atrasa na jornada. Porque às vezes você embala, você consegue dar sequência. Porque às vezes você tem, a gente conhece pessoas que têm um acúmulo de raiva, de ressentimento, de coisas do passado, né? A pessoa fica vivendo em função daquilo. É uma coisa, quer dizer, você ter consciência e, puxa vida, eu podia ter deixado passar, não precisava ter respondido. Por que eu não fiquei calada? Entendeu? Então, você ter consciência de que você escorrega, você não se arrisca a pisar em falso, entendeu? Só dá a passada se você tiver certeza que você vai conseguir ficar em pé. Aí, o problema é esse. E a gente fica vendo essas coisas, a gente vai também se modificando até em observar coisas que a gente faz ou já fez nas outras pessoas. Aí, quando a gente começa a melhorar, a gente vê e acha feio, né? Aí a gente diz assim, preciso estar atenta para não voltar a fazer aquilo. Exatamente. Que bom que eu não faço mais isso. Que bom que eu não sou mais assim. Feio. Mas, engraçado, Giovana, que você falou aí dos sabotadores internos, né? Os sabotadores internos, eles são os mestres. Então, você não tem certeza... Porque os sabotadores, segundo a psicologia transpessoal, que é o que o Júlio César fala, Júlio César Sarroris, entendeu? Os nossos sabotadores estão no nosso inconsciente. Sim. E eles, às vezes, usam as pessoas que estão no nosso entorno para nos fazer reagir. Eu vejo, e aí trazendo um pouco do espiritismo, eu vejo sabotadores internos como o próprio homem velho se manifestando. Ele está lá no nosso passado. Exatamente. Que é aquele nosso passado e que éramos, entre aspas, o nosso passado, ele está agora no nosso presente. Ele não está no passado, entendeu? Porque não é uma linha linear. É uma linha espiral.
Entendeu? Então, o presente está aqui. Não anula o anterior, né? Nós estamos aqui agora, né? Se eu, no meu pensamento, eu me transportar a uns 30 anos atrás, ele está presente aqui comigo. Tá. Entendeu? Esse é o subconsciente. Exatamente. Muito bom, muito bom. Leonan, espero que a Giovana tenha auxiliado. Aí a Munhoz está falando que ela botou lá beijos no filho, já deve estar bem crescida em relação ao filho do Leonan, que fez essa pergunta para a gente, essa conversa. E aí, o Emílio da Rejane, né, que deve ter morrido numa grana na sexta-feira. Por quê? Aniversário da Rejane. Eles não são gastadores. Não. Ela deve ter acabado, levou o cartão dele. Não, tenho certeza que não. Não? Giovana, você é muito boazinha, Giovana. Eu estou com pena dele. Nossa, mãe. A Rejane veio hoje aqui com uma sandália de uns R$400. Mas então, o Emílio está dizendo aqui para a gente, é sempre muito bom assistir a explanação da dona Giovana com os seus conhecimentos, também concordo. Ele está dizendo que é bom te assistir por conta dos seus conhecimentos. Eu aprendo muito. Emílio, não tenha... A Rejane teve a desfaçatez de vir aqui dizer dona Giovana está correta. E o Emílio ainda defende. Né? Nem tanto, Aderlei. Estou vendo a cara de riso dele lá. Giovana, precisamos ir. Precisamos. E hoje eu não trouxe musiquinha, vai ter que ser no gogó. Não, até a musiquinha, eu tinha pensado nisso, que a musiquinha, eles repetem. Entendeu? E a gente cantando, a gente canta uma vez só. Isso, né? legal. A música, a canção, é uma prece, né? A gente não faz prece de encerramento, porque a gente faz as canções. Então, vamos agradecendo a Jesus, a nosso Pai, doador da vida, a nossa oportunidade de trabalho, que a gente possa ter alcançado muitos corações, aqueles que estão ouvindo e aqueles que não estão nos ouvindo, mas que também se beneficiarão um pouco de paz, um pouco de esperança. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz, nós te sentimos aqui, em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor, seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus, seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, que todos fiquem em paz. Que Jesus permaneça conosco hoje e amanhã e sempre.
Que assim seja, graças a Deus.